Vamos dar então início à apresentação sobre a obstrução nasal. Gostaria primeiro de me apresentar, dar boa tarde a todos. O meu nome é Sara Martins Pereira, eu sou médica de otorrinolaringologia, tenho-me vindo a especializar na área do nariz e hoje venho-vos falar um bocadinho sobre a obstrução nasal, as causas e apresentar-vos também algumas soluções. Inicialmente, queria falarmos um bocadinho sobre o nariz, afinal de contas, porque é que nós temos o nariz, para que é que existe o nariz. Eu vou tentar tornar esta apresentação o mais simples possível, ou seja, de maneira a que todos me consigam compreender. Eu sei também que temos aqui alguns participantes que são profissionais de saúde, nomeadamente colegas da área de medicina geral e familiar, e obviamente que vou utilizando alguns termos médicos, mas vou sempre tentar explicar de maneira a que todos me consigam entender. Então, falando um bocadinho sobre o nariz, quais é que são as funções principais do nariz? A mais óbvia de todas, que é a respiração. Depois temos a função do olfato, função de defesa e, não menos importante, a função estética ou função cosmética, que é curioso que nos dá uma característica, não só uma característica pessoal, individual, digamos assim, como também uma característica cultural. E até é curioso que existem países, e eu tenho feito formação na área da plástica facial e mais especificamente da rinoplastia, noutros países, nomeadamente do Oriente, em que há doentes que querem alterar muito bem o formato, ou precisam de alterar o formato do seu nariz, mas que querem manter algumas características, nomeadamente às vezes alguma bossa nasal. A bossa é aquela deformidade em curvinha que alguns doentes têm na parte superior do nariz e que para nós, ocidentais, é considerado feio, digamos assim, ou inestético, mas que eles querem manter porque é uma característica cultural. Portanto, eles querem mudar, mas eles não querem mudar assim tanto, porque é uma característica da sua população e isto não deixa de ser curioso. Depois, falando aqui da função da respiração, obviamente que o nariz é o local, é o primeiro local, é a porta de entrada à passagem do ar, não é? O nariz vai ter a função de umidificar, de aquecer, de purificar, de filtrar, digamos assim, o ar, para que as trocas gasosas nos pulmões, ou seja, as trocas entre o oxigênio e o dióxido de carbono que ocorrem nos pulmões, sejam o mais eficaz possível, não é? E daí a sua função ser tão importante. Depois, temos a função do olfato, e quando nós temos alguma constipação ou alguma situação que nos coloca com alterações no olfato, ou seja, em que temos menos olfato, menos cheiro. O olfato é o cheiro que nós temos, que nós sentimos. Nós temos também uma alteração do paladar, portanto, eles estão interligados. O olfato com o paladar. Depois temos a função de defesa, que também é extremamente importante. Portanto, como eu já disse, o nariz também tem a função de filtrar o ar das impurezas que entram pelo nariz. Portanto, ele vai funcionar como uma interface entre o nosso sistema imunitário, ou seja, o sistema que faz a defesa do nosso organismo, digamos assim, e o meio ambiente. E isso é de extrema importância. Falando agora aqui um bocadinho, então, das causas mais comuns em adultos, e chamo aqui a atenção, e espero não decepcionar os meus participantes desde já, que nós vamos falar sobretudo em adultos, ok? As crianças têm a sua especificidade, mas esta apresentação é mais voltada para os adultos e nós vamos falar para já e durante a apresentação das causas e das soluções para a população adulta. Nas causas mais comuns, nós vamos ter dois grandes grupos, digamos assim. Um em que nós temos deformidades, ou seja, nós temos alterações da anatomia, da normal anatomia do nariz, e aqui nós temos, sobretudo, o desvio do septo nasal e a insuficiência da válvula nasal. E o que é isto? O septo nasal é uma estrutura que tem um componente cartilaginoso e um componente ósseo, ou seja, uma parte é cartilagem e uma parte é osso, e que está na região central do nosso nariz, digamos que tenta dividir ou divide as nossas narinas em duas, divide o nosso nariz em duas narinas, explicando melhor. Não é? E quando nós temos
há algum desvio do septo nasal, ou seja, quando este septo não está alinhado na linha média, quando ele tem alguma tortuosidade, algum defeito, que pode ser uma condição congénita, ou seja, que nós já nascemos assim, ou pode ser após algum traumatismo, algum acidente, nós vamos ter quase invariavelmente, e já vamos falar um bocadinho disto mais à frente, nós vamos ter a obstrução nasal. Outra é a insuficiência da válvula nasal. Então, o que é a válvula nasal? Eu vou tentar ser assim o mais simples possível para explicar um bocadinho o que é então a válvula nasal. A válvula nasal é uma região bastante anterior do nosso nariz e que é constituída, portanto, vamos imaginar um cubo, vamos imaginar uma caixinha, um cubo. Então, nós temos de um lado, temos o septo nasal, embaixo nós temos o pavimento da fossa nasal, em cima nós temos a parte mais caudal da cartilagem, e vejam aqui nesta imagem da cartilagem lateral superior, portanto a parte mais caudal da cartilagem lateral superior, e depois temos na parte externa, portanto, a nossa narina, que é constituída não só por tecidos moles, como também por cartilagem, o orifício piriforme que se encontra aqui localizado, e que basicamente de uma forma assim muito simplista é a união da região nasal com o maxilar, e onde está também a cabecinha, ou seja, uma parte do nosso corneto nasal, que são umas estruturas que todos nós temos no interior do nariz. Qualquer pessoa que se olha ao espelho e que levanta assim um bocadinho a ponta nasal vai ver duas bolinhas avermelhadas, que são mais do que duas, mas nós só conseguimos visualizar desta forma duas, que são os cornetos nasais e que também são muito importantes para a função do nariz. Eles têm uma função quase de amplificação da função nasal. Pronto. E outro grande grupo, para além destas alterações estruturais do nariz, são as patologias da mucosa, ou seja, os defeitos, digamos assim, as doenças que afetam a pele que reveste o nariz e os seios perinasais. O que são os seios perinasais? Os seios perinasais são umas caixinhas, também de uma forma muito simplista, umas caixinhas que estão acopladas ao nariz, estão em volta do nariz, portanto são que estão no espaço ósseo, digamos assim, do nosso crânio, à volta do nariz, e que têm também a função de amplificar, digamos assim, a função do nariz, todas aquelas funções que eu falei anteriormente. Nesse grupo, nós temos, dentro das causas mais comuns, nós temos fundamentalmente a rinite. A rinite é das causas mais comuns da obstrução nasal. E o que é a rinite? A rinite, como o próprio nome indica, é uma inflamação no nariz. E nós temos vários tipos de rinite. Nós estamos muito habituados a ouvir falar da rinite alérgica, mas existem outros tipos de rinite. A rinite é a inflamação, então, do nariz, como eu já disse, que é desencadeada por quê? É desencadeada pela libertação de histamina, que é uma substância libertada pelo nosso organismo quando este se encontra perante, digamos assim, os agentes que são alergénios e que vai causar uma grande vasodilatação. E daí os sintomas que estão associados à rinite. Portanto, a histamina, essa tal substância que vai causar essa vasodilatação, essa abertura dos vasos sanguíneos, vai fazer com que haja um edema, ou seja, um alargamento, uma congestão da mucosa nasal e, consequentemente, nós vamos ter comichão, nós vamos ter secreções nasais, nós vamos ter muitas vezes outros sintomas até mais associados aos olhos, como o lacrimejo, portanto, as lágrimas em excesso nos olhos. Podemos às vezes ter também comichão no céu da boca ou na garganta, os doentes queixam-se muito, e isso tudo está associado à libertação de histamina, que acontece sobretudo na rinite alérgica. Mas, no entanto, a rinite não alérgica tem todos os sintomas de uma rinite, ou seja, a rinite não alérgica tem todos os sintomas também de uma rinite alérgica. Portanto, em termos de sintomas, nós não conseguimos diferenciar uma rinite da outra. Depois, a história clínica e o exame físico é que nos pode auxiliar nessa divisão, digamos assim. Então, depois temos a rinite infecciosa, que é quando nós temos um agente infeccioso, um vírus ou uma bactéria a causar essa inflamação, essa infecção do nariz. Temos a rinite medicamentosa, da qual nós vamos falar depois mais à frente, mas que eu chamo já aqui a atenção para
Quando os doentes têm queixas de obstrução nasal, de congestão nasal, de secreções nasais em excesso, os doentes gostam muito da utilização dos descongestionantes nasais, porque lhes dá um alívio muito rápido e muito eficaz em termos de sintomas. Mas esses mesmos descongestionantes nasais, se forem utilizados em excesso, sobretudo se forem utilizados ao longo de tempos muito prolongados, vão causar o chamado efeito de rebound. Ou seja, os descongestionantes nasais, o que eles fazem é causar uma vasoconstrição, um aperto, digamos assim, dos vasos sanguíneos e, portanto, nós vamos ter uma diminuição franca da congestão nasal, do edema nasal, das secreções nasais, mas essa vasoconstrição em excesso depois vai causar uma vasodilatação. É como se os vasos sanguíneos ficassem saturados de tanta vasoconstrição. E isso depois causa o tal efeito de rebound, ou seja, a pessoa momentaneamente sente-se melhor com a medicação, mas logo a seguir o doente vai se sentindo progressivamente pior e os sintomas vão permanecendo ao longo do tempo. E depois temos o diagnóstico de exclusão, que é a rinite vasomotora, portanto, que é a resposta da mucosa nasal a outros agentes não alérgicos que podem ser muito variados. São aqueles doentes que se queixam de uma obstrução e de uma congestão nasal, por exemplo, quando há mudanças de ambiente, um ambiente mais seco para um ambiente mais úmido, ou vice-versa, ou que dizem que não se dão bem com o ar-condicionado, ou aqueles doentes que têm congestão nasal e as secreções nasais quando estão a alimentar-se, sobretudo quando são alimentos quentes ou alimentos picantes, e isso são as rinites vasomotoras. Depois temos as rinossinusites. A rinocinusite é a inflamação do nariz e dos seios perinasais. Portanto, aqui acrescentamos também a inflamação dos seios perinasais. A rinocinusite, nós podemos ter um diagnóstico, nós através da história clínica e do exame físico conseguimos supor o diagnóstico, mas nós só conseguimos ter a certeza do diagnóstico com um exame de imagem, normalmente um TAC de seios perinasais, mas isso vamos falar um bocadinho mais à frente. E essa rinocinusite, ou seja, essa inflamação do nariz e dos seios perinasais, pode ser ou não acompanhada de pólipos nasais. Pólipos nasais são massas que se encontram no interior do nariz, que têm um aspecto muito semelhante a cachos de uvas, e que geralmente estão associados ou apresentam-se em doentes que têm histórias de alergias, têm história de asma, têm história de intolerância a alguns medicamentos como a aspirina, os anti-inflamatórios não esteroides, portanto é um quadro clínico muito frequente esta associação. Depois temos os tumores, já dentro dos grupos menos frequentes temos os tumores. Os tumores podem ser benignos ou malignos. Temos infecções raras, normalmente até sistémicas, ou seja, infecções de todo o organismo, mas que podem ter manifestação no nariz, como é o caso da tuberculose, da sífilis, da SIDA ou HIV, e outras doenças mais do âmbito respiratório, ou que afetam mais o aparelho respiratório, como a fibrose quística, a granulomatose de Wagner, o hipotiroidismo, que não vou entrar aqui em detalhes, senão iria se tornar bastante maçador e penso que não é o objetivo desta apresentação. Temos também algumas neuropatias, ou seja, doenças dos nervos periféricos, nomeadamente as neuropatias do trigêmeo. O trigêmeo é um nervo que é responsável pela sensibilidade da maior parte da face, e quando nós temos alguma doença, digamos assim, do nervo trigêmeo, nós podemos ter uma sensação, entre outros sintomas, uma sensação de obstrução nasal. Temos ainda uma situação que é a gravidez. A gravidez por si só causa vasodilatação, obviamente que não só do nariz, mas a obstrução nasal, a congestão nasal é um sintoma relativamente frequente durante a gravidez. Tem a ver, sobretudo, com as variações hormonais que causam essa vasodilatação. Depois temos o síndrome do nariz vazio. O que é o síndrome do nariz vazio? O síndrome do nariz vazio geralmente acontece quando nós olhamos para o interior de um nariz, nós médicos, obviamente, olhamos para o interior do nariz e vemos um nariz com imenso espaço para o doente respirar, tanto de um lado como do outro, mas o doente diz que não sente o ar a passar. O doente diz que tem realmente uma obstrução nasal. Porquê? Porque ele não tem receptores suficientes na mucosa que reveste o seu nariz para sentir
o ar a passar. Isto acontece geralmente após cirurgias em que há uma ressecção exagerada do tecido do interior do nariz e em que o doente, apesar de ficar com imenso espaço, portanto, anatomicamente ele parece impecável, mas realmente o doente não consegue sentir uma boa ventilação porque não tem receptores suficientes para que isso aconteça. E depois temos alguns medicamentos, os quais vamos falar também um bocadinho mais à frente. Pronto. Dentro do desvio do septo, e trago-vos aqui uma imagem que me parece bastante ilustrativa, nós podemos ter, obviamente, uma obstrução nasal de uma ou de ambas as narinas, ou as fossas nasais, que é a mesma coisa. E porquê? É fácil perceber, nós ou os desvios do septo não são todos iguais, não só na sua intensidade, se é que assim podemos chamar, como também no seu formato. Portanto, nós por vezes podemos ter um desvio total do septo para um dos lados, ou nós podemos ter um septo em S, digamos assim, ou com várias curvaturas, em que nós vamos obstruir tanto uma narina como outra. E, portanto, nós podemos ter uma obstrução de uma ou de ambas as fossas nasais. No desvio do septo nasal, nós podemos ter muitas vezes epistaxis. Epistaxis é um nome clínico para hemorragia nasal. Porquê que acontecem as epistaxis nos desvios do septo? Nem sempre acontece, como é óbvio, mas porquê que por vezes acontece? Porque quando nós temos um desvio do septo nasal, nós vamos ter uma maior turbulência da passagem do ar na narina que está mais obstruída, não é? Como vocês podem compreender, se nós temos ali um bloqueio à passagem do ar, naquela zona nós vamos ter uma maior turbulência do ar a passar. E isso pode danificar os vasos sanguíneos da mucosa e daí nós termos hemorragias. Geralmente são hemorragias pequenas, são hemorragias autolimitadas, mas que podem ser constantes ao longo do tempo e que podem incomodar o doente. Podemos ter dor facial, a dor pode ter a ver com o próprio desvio em si. Normalmente esta dor até ocorre mais após um traumatismo, após um acidente, não pela dor causada pelo traumatismo em si, como é óbvio, mas passado algum tempo, quando essa dor do traumatismo já é suposto se ter resolvido, mas quando ficou ali um desvio do septo, uma deformidade nasal, por exemplo, um pedaço do osso, digamos assim, de uma forma muito simplista, do septo nasal, que ficou ali, por exemplo, a tocar na mucosa do nariz. Aquilo vai causar dor, está ali a causar uma compressão que pode causar esta dor facial. Esta dor também pode estar relacionada com uma menor oxigenação, sobretudo aqui na região frontal, e, portanto, podemos ter alguns casos de dor. A dor é mais comum noutro tipo de patologias, como é o caso da rinocinusite, mas também pode acontecer em desvios do septo. Podemos estar associado ao desvio do septo, podemos ter roncopatia noturna. O que é roncopatia noturna? São os doentes que ressonam durante a noite. A roncopatia pode ter aqui uma dupla causa, digamos assim. Por um lado, o barulho que o próprio ar faz a passar naquela zona que é mais turbulento pelo desvio do septo nasal, isto por um lado, e por outro lado, porque normalmente estes doentes que têm desvio do septo respiram mais pela boca do que pelo nariz, e isto exacerba-se mais durante a noite. O que é que acontece? Nós estamos com os músculos mais relaxados durante a noite e os tecidos da boca, da cavidade oral, da garganta, da faringe, vão ter uma maior vibração, porque temos a boca aberta, porque estão mais relaxados, e daí nós termos este ruído, digamos assim, que acontece durante a noite, ou mais durante a noite. Pelo mesmo motivo, portanto, pela abertura que estes doentes têm da boca, pelo facto de respirarem mais pela boca. É um doente que vai acordar, sobretudo acordar com a boca seca, ok? Pronto. O que muitas vezes até nos dá aquela sensação de que há uma dor de garganta matinal, há uma dor de garganta que nós temos de manhã e que até vai melhorando um bocadinho ao longo do dia, muitas vezes tem a ver com isso, com o facto de estarmos a respirar mais pela boca. Ou, como eu já disse, logo no início em que falei de desvio do septo, dependendo do grau de desvio do septo, nós podemos não ter nenhum sintoma. Falando agora um bocadinho da rinite. Na rinite, nós, para além da obstrução nasal, vamos ter, e também já falei um bocadinho disto, quando expliquei o mecanismo da rinite, nós vamos ter a rinorreia, o corrimento nasal, as secreções nasais. Essa rinorreia pode ser anterior, ou seja, pode sair mesmo pelas narinas, ou pode ser posterior, que são aqueles doentes que nos dizem que eu sinto sempre algum corrimento
entre o meu nariz e a garganta, que muitas vezes nos causa alguma tosse, sobretudo noturna ou sobretudo quando estamos deitados, porque a própria posição favorece a passagem de secreções do nariz para a garganta, e essas secreções não só funcionam como um fator irritante, digamos assim, da mucosa destas regiões, como por si só, porque são secreções que estão ali estagnadas, e o nosso organismo, para se defender, obviamente que vamos ter esses acessos de tosse. Pois o prurido é o termo clínico de comichão, e o prurido é muito frequente nas rinites. Claro que aqui estamos a falar sobretudo de rinites alérgicas, ok? Embora, como eu já disse, os sintomas sejam muito semelhantes em todas as rinites, há alguns que são mais específicos da rinite alérgica, como o prurido, portanto a comichão é mais específica, ou é mais frequente, não é específica, é mais frequente da rinite alérgica, os espirros, que são, o termo clínico é esternutos, o desconforto ocular, foi o que eu já falei inicialmente, portanto a comichão a nível dos olhos, o lacrimejo, são aquelas pessoas aqueles doentes que dizem que estão constantemente a chorar, digamos assim, cefaleias, ou seja, dores de cabeça, isso qualquer situação que causa obstrução nasal, pelos mecanismos que eu já falei anteriormente, pode causar dor facial ou dor de cabeça, e alterações a nível do olfato e obrigatoriamente, quando temos alterações do olfato, vamos ter alterações também do paladar, e cujo nome clínico é hiposmia ou digeusia. Depois, temos então a rinocinusite com ou sem pólipos. Para além da obstrução nasal, nós vamos ter também o corrimento nasal, as secreções nasais anterior ou posterior. Quase sempre, nas situações agudas, nós vamos ter alteração do olfato, ou seja, nós vamos ter uma hiposmia. A tosse, pelo mesmo mecanismo que eu já falei relativamente à rinite, temos também a tosse nos quadros de rinocinusite. Podemos ter odontalgia, que é a dor nos dentes, e isso tem a ver com a proximidade das estruturas e também com os nervos que estão na face, que porque inervam uma zona, muitas vezes causam dor noutra zona associada. Quando estamos a falar de casos de infecção, podemos ter também febre, isto obviamente nos casos agudos. Aqui as dores na rinocinusite são um bocadinho mais específicas, porque normalmente a dor está mais localizada nas regiões dos seios perinasais, e nós temos seios perinasais de uma forma assim muito simplista, como podem ver aqui na imagem, nós temos seios perinasais, temos aqui por cima dos olhos, que são os chamados os frontais, à volta do olho, na parte interna do olho, para ser mais específica, que são os etmoidais, e aqui na região da bochecha, digamos assim, que são os seios maxilares. E, portanto, nós vamos ter dor ou vamos ter sensação de pressão nesta região. E porquê que a dor pode aumentar quando movimentamos a cabeça, sobretudo se for para baixo e para a frente? Porque normalmente estes seios, ou normalmente não, para ser chamada esta condição, os seios perinasais, as tais caixinhas que eu disse que tínhamos à volta do nariz, estão preenchidas, ou com pólipos, ou com secreções, ou numa situação aguda com as duas coisas, com pólipos e com secreções. E essas secreções causam pressão na mucosa nasal. É claro que se nós baixarmos a cabeça, nós vamos ter uma maior pressão, porque a pressão a nível da parede dos seios vai ser maior. E, portanto, a dor aumenta com determinadas posições da cabeça. Depois, temos alguns medicamentos que, atenção, não significa que as pessoas que tomem esses medicamentos tenham obrigatoriamente obstrução nasal. Significa que podem ter obstrução nasal, à exceção dos descongestionantes nasais que, como eu já disse anteriormente, se forem utilizados em excesso, sobretudo se o seu uso for prolongado no tempo, nós quase invariavelmente vamos ter um efeito de rebound e vamos ter obrigatoriamente essa obstrução nasal, esse agravamento dos sintomas. Então, os descongestionantes nasais, como eu falei logo inicialmente, que dão um alívio temporário, dão um alívio extremamente eficaz. Os doentes normalmente adoram descongestionantes nasais, mas perpetuando o seu uso no tempo, nós vamos ter exatamente o sintoma oposto. Nós vamos ter uma vasodilatação exagerada no interior do nariz,
que vai perpetuar o edema ou congestão, que vai perpetuar as secreções nasais e todos os sintomas desagradáveis. Outros medicamentos são os contraceptivos orais e outros medicamentos derivados do estrogênio. Há alguns grupos de antihipertensores, há alguma medicação relacionada com a tireoide, anti-inflamatórios e possivelmente haverá outros medicamentos que possam também causar algum grau de obstrução nasal, que, como eu já disse, não é linear que os pacientes que tomem esses medicamentos tenham obrigatoriamente obstrução nasal. Então, como é que vamos diagnosticar? E aqui eu vou falar um bocadinho para a população geral, digamos assim, para os doentes, mas também um bocadinho para os meus colegas, sobretudo da área de medicina geral e familiar, uma vez que a seguir vamos ter o tópico quando é que eu devo referenciar para um otorrino, quando é que eu devo aconselhar o doente a procurar uma consulta de otorrino, se não partir, obviamente, da iniciativa do doente. É extremamente importante, claro, como em todas as doenças, mas eu acho que na obstrução nasal, para nós conseguirmos ter uma boa distinção ou para nós conseguirmos ter alguma luz ao fundo do túnel, digamos assim, no que diz respeito aos diferentes diagnósticos, a história clínica é extremamente importante. É importante a duração dos sintomas. Estamos a falar de uma situação aguda, com um tempo de duração curto e que é uma situação pontual, ou seja, que não se costuma repetir, que não se costuma perpetuar no tempo, ou estamos a falar de uma duração crónica. No caso, por exemplo, das rinites e das rinossinusites, nós falamos de uma duração crónica ou de uma situação crónica quando os sintomas ultrapassam as 12 semanas de duração. Aqui também é importante porque se for uma situação aguda, ou seja, se o doente se queixa, por exemplo, há 3 meses de obstrução nasal, mas não teve, entretanto, nenhum acidente, não teve nenhum traumatismo e antes desse período não tinha obstrução nasal, será que faz sentido nós pensarmos numa obstrução mecânica, ou seja, numa causa anatómica do problema, num desvio do septo? Não faz muito sentido, não é? Porque não surgiu um desvio do septo, a não ser, como eu já disse, se houve algum acidente, não surgiu um desvio do septo nos últimos 3 meses. Pode até o doente ter um desvio do septo, que foi, cuja sintomatologia foi exacerbada por outra condição da mucosa que também está a causar obstrução nasal. Mas, portanto, aqui a duração dos sintomas é extremamente importante. Depois, é uma obstrução nasal unilateral ou bilateral? Também aqui nos pode remeter para uma causa anatómica ou para uma causa inflamatória, não é? Se nós temos uma alteração, ou desculpem, uma obstrução unilateral, é mais provável que seja uma causa anatómica, se bem que também existem massas unilaterais, como já vamos ver. Mas é mais provável que seja uma causa anatómica, e aqui a duração volta a ser extremamente importante, do que uma causa inflamatória. Assim como se temos uma obstrução nasal bilateral, faz mais sentido nós pensarmos em doenças da mucosa que estejam a causar esta obstrução nasal. O timing dos sintomas são mais diurnos, são mais noturnos, são sazonais e que os sazonais podem nos remeter sobretudo para as alergias, é mais na altura da primavera essa obstrução nasal, é quando estamos expostos a determinados agentes, por exemplo animais, por exemplo fumo de tabaco, etc. Essa obstrução nasal causa alterações no sono, o doente ressona, o doente tem alterações do sono porque tem obstrução nasal, tudo isto são questões muito importantes, não é? Uma alteração no sono, ou se o doente ressona, se tem um sono não retemperador, muito provavelmente nós vamos ter aqui uma causa anatómica, uma obstrução à passagem do ar. Fatores sugestivos de infecção, se temos umas secreções nasais já com bastante cor, amareladas, esverdeadas, se temos uma dor facial ou uma dor de cabeça intensa, difícil de ceder à medicação, se temos febre associada, tudo isso é muito sugestivo de infecção. Fatores sugestivos de neoplasias, ou seja, de tumores malignos, são situações geralmente unilaterais, que cursam muitas vezes com a tal hemorragia nasal, mas que normalmente têm também, nem sempre, atenção, mas que podem ter outros sintomas associados. Parestesias, que são alterações da sensibilidade a determinadas regiões da face, trismos, que são dificuldade de abrir a boca, diplopia, que é visão dupla, e isto tem a ver com o facto dos tumores já poderem estar a invadir determinadas estruturas à volta do nariz, portanto já ultrapassaram o nariz,
ou inclusivamente estarem a invadir alguns nervos e por isso nós temos estes sintomas. Outros sintomas extremamente importantes nestes casos e que nos devem sempre chamar a atenção são sintomas otológicos, ou seja, e atenção, aqui não quero que fiquem confusos, porque sempre que há um quadro, ou quase sempre que há um quadro de obstrução nasal, sobretudo se for um quadro muito intenso, quase sempre nós vamos ter sintomas otológicos. Sintomas otológicos são sintomas dos ouvidos. Nós vamos ter ou uma sensação de pressão nos ouvidos, ou uma sensação de que estamos a ouvir pior, uma sensação de ouvido tapado, mas normalmente essa situação é temporária e é bilateral. Quando nós temos um tumor, nós podemos ter esses mesmos sintomas, mas só num ouvido. E se esse tumor estiver a causar algum bloqueio na entrada do canal que faz a ligação entre o nariz e o ouvido, que é a chamada trompa de Eustáquio, cuja entrada está na parte mais posterior, mais lá para trás do nosso nariz. Se esse tumor tiver a causar algum bloqueio à entrada desse canal, nós podemos ter a acumulação de alguma serosidade, de algum líquido no interior do ouvido, que é chamada otite serosa, e que no adulto nos deve sempre chamar a atenção de que poderemos estar perante um tumor benigno ou maligno na parte de trás do nariz. Portanto, aqui é sempre um motivo ou para os colegas de medicina geral e familiar referenciarem para um otorrino, aconselharem um otorrino, ou para o doente consultar um otorrino. Depois, se há a história da atopia, a atopia são alergias, se há asma, a tal hipersensibilidade à aspirina, aos anti-inflamatórios, que eu já falei, que está muito ligado às rinossinusites com pólipos nasais, a história de cirurgias nasais prévias, o tal síndrome do nariz vazio que já falamos, algumas alterações no interior do nariz que possam surgir na sequência de uma cicatrização menos feliz, digamos assim, do nariz, ou traumatismos, acidentes que possam causar deformidades no nariz. A história da medicação, porque como já vimos, há a medicação que por si só pode causar obstrução nasal, e aqui também é muito importante os hábitos e a vida social dos doentes. Portanto, se é fumador aqui, porquê? Primeiro, porque o fumo do tabaco atua por si só como um irritante do interior do nariz, e por outro lado é um fator de risco para os tumores malignos, como todos nós sabemos. O abuso de bebidas alcoólicas, porque as bebidas alcoólicas causam uma vasodilatação importante e, portanto, aqueles doentes que abusam bastante de bebidas alcoólicas vão ter sempre até aqui uma curiosidade que penso que é de conhecimento comum, que as pessoas que bebem álcool com bastante frequência até têm aqueles narizinhos assim, parecem mais inchadinhos e vermelhinhos. Porquê? Porque o álcool causa uma grande vasodilatação e que se vai manifestar quase sempre a nível do nariz. Portanto, vamos ter um edema, uma congestão no nariz, um inchaço do nariz, para além de que o próprio álcool em excesso também é um fator de risco para tumores malignos. Pronto. Depois, as drogas. As drogas aqui chamam a atenção sobretudo para doentes que consomem, que inalam cocaína, causa alterações da mucosa do nariz e por vezes até perfurações septais. Perfurações septais é quando há uma descontinuidade da mucosa e da cartilagem do septo nasal e cria-se mesmo uma solução de continuidade, ou seja, um buraco no septo nasal, que pode dar inúmeros sintomas, entre os quais a obstrução nasal, e a própria profissão. As pessoas que lidam com madeiras têm algum risco de desenvolver alguns tumores malignos no nariz. Pronto. O exame físico, obviamente, é muito importante inspecionarmos a cavidade nasal. Pronto. Aqui pode ser suficiente fazer um exame mais simples. Eu pus aqui o uso do otoscópio e isto é mesmo para os colegas de medicina geral familiar, que às vezes, como não têm o nosso material específico do otorrino, podem ficar um bocadinho atrapalhados. Como é que eu vou olhar para o interior do nariz do meu doente? E às vezes basta usar um otoscópio. O otoscópio são aqueles aparelhos de ver os ouvidos e que criam uma certa ampliação também, e podem ser bastante interessantes e úteis para observar também o interior do nariz. E nós podemos, com um exame simples, só de olhar para a entrada do nariz, vemos logo o aspecto e a cor que tem a mucosa nasal,
vemos logo se temos ou não secreções nasais, se temos crostas. Às vezes podemos conseguir ver se temos ou não pólipos nasais. Claro que sempre que nós suspeitamos de uma patologia mais extensa ou de uma patologia de uma doença mais posterior do nariz, nós devemos referenciar ou devemos aconselhar um otorrino, porque pode ser necessário fazer uma endoscopia nasal ou uma nasofibrolaringoscopia, que são exames em que com uma câmara nós conseguimos ver toda a extensão do nariz e também a faringe e a laringe, se for necessário. Depois, é muito importante também ver a pirâmide nasal, por todos os motivos que já falamos anteriormente. Se há uma grande deformidade da pirâmide nasal, ou seja, do nariz, da estrutura do nariz, há uma deformidade grosseira da estrutura do nariz, quer porque o doente já nasceu assim, quer porque houve um traumatismo, nós quase que invariavelmente vamos ter um desvio do septo nasal, vamos ter uma alteração da válvula nasal. Por exemplo, as latrorrinias. Latrorrinias são aqueles doentes que têm o nariz todo desviado, não é todo, não é? Porque as latrorrinias têm diferentes graus, mas os doentes que têm o nariz desviado para um lado ou para o outro, isso são as latrorrinias. E quase sempre, quando há uma grande latrorrinia, há um desvio do septo e há uma alteração da válvula nasal. Outro aspecto importante é o colapso da válvula nasal, ou seja, não a sua alteração ou uma interferência na válvula nasal, mas o colapso da válvula. Acontece naquelas pessoas que têm a cartilagem da parte externa do nariz, portanto, esta zona aqui, a cartilagem é muito fraca, é uma cartilagem muito fininha, e essas pessoas, quando nós pedimos para fazer uma inspiração vigorosa, vemos que a asa do nariz entra completamente para dentro do nariz. Portanto, há um colapso, isso é o colapso da válvula nasal. E aí, para avaliar a válvula nasal, é muito importante a manobra de Cottle, que eu vou falar já a seguir da manobra de Cottle. É uma manobra muito simples, qualquer médico de família pode fazer na sua consulta e que pode ajudar bastante o diagnóstico. Aqui, também é muito importante nós vermos todas as alterações do nariz antes de colocarmos descongestionantes nasais. Nós, otorrinos, utilizamos muitos descongestionantes nasais, sobretudo para fazer as endoscopias nasais, para termos um bocadinho mais de espaço para fazer a endoscopia nasal, mas nós devemos sempre fazer uma avaliação antes do descongestionante e depois do descongestionante, para termos a certeza que não estamos a mascarar aqui nada. Por exemplo, os cornetos que são muito grandes, têm um tamanho muito exagerado, se nós não vamos observá-los antes de colocar o descongestionante, quando colocamos o descongestionante, nós já vamos ver uns cornetos mais magrinhos, digamos assim. E, portanto, nós temos que avaliar o nariz antes e depois dos descongestionantes. E também é importante perguntar ao doente se após o descongestionante, se ele se sente aliviado em termos de respiração. Porque aí quase certeza que nós vamos ter uma patologia da mucosa, uma doença da mucosa nasal. Porque se nós tivermos uma alteração anatómica, como por exemplo um grande desvio do septo, mesmo com o descongestionante, obviamente o doente não vai sentir alívio, porque o bloqueio está lá, não é? Pronto. Às vezes pode ser necessária a observação da faringe e da laringe, como também já falamos. Quando nós suspeitamos de um tumor, sobretudo um tumor maligno, é importante a palpação do pescoço, na região cervical, que é o pescoço, para vermos se nós temos alguns gânglios aumentados de tamanho. As linhas de Danny Morgan são estas linhas que vocês conseguem ver na imagem, é quase como se fossem as vulgares olheiras, mas em que há uma certa preguinha debaixo do olho. E isto é muito típico das pessoas alérgicas. Pronto, e remete-nos aqui para a patologia alérgica. Claro que não é, isto não é assim tão linear, mas é uma ajuda no exame. Pronto, então aqui a manobra de Cottle, como eu estava a falar, é uma manobra muito simples em que nós, com os nossos dedos, nós afastamos a região da bochecha do paciente. Ora, o que é que acontece? Ao fazermos isto, nós vamos estar a aumentar a área da válvula nasal. E, portanto, se o doente disser que tem alívio com esta manobra, significa que ele tem alguma patologia da válvula nasal. Ou seja, que a manobra, nós consideramos isso a manobra positiva. Aqui, às vezes, nós podemos ter alguns falsos negativos. Ou seja, aqueles doentes em que nós fazemos isto e ele diz que não se sente alívio. Porquê que não se sente alívio? Quando há um grande desvio do septo. Se houver um grande desvio do septo, mesmo ao fazermos esta manobra, o doente vai manter a mesma sensação de obstrução nasal sem qualquer alívio. Mas nós temos na mesma compromisso da válvula nasal. Porque, como eu disse inicialmente, um dos componentes da válvula nasal é o septo nasal. E, portanto, se ele estiver desviado,
muito desviada, eu posso ter compromisso da válvula e posso ter uma manobra de Cottle negativa, porque o doente tem na mesma obstrução nasal, mesmo afastando a região da bochecha. Pronto. Para diagnosticar muitas das doenças que causam obstrução nasal, nós conseguimos ter um diagnóstico certo, digamos assim, ou quase certo, apenas com a história clínica e com o exame físico. No entanto, nós muitas vezes precisamos, até para termos certeza do diagnóstico, ou para programarmos uma cirurgia, ou porque nós queremos ver a extensão do problema, ou mesmo para fazer o diagnóstico, nós precisamos de alguns meios complementares. São eles os estudos alergológicos, ou seja, os chamados prick testes, que são aqueles testes que se fazem no braço com as agulhinhas, com os agentes alergénios para vermos se temos reação, ou muito mais específico que os prick testes, são as análises sanguíneas para vermos então as alergias específicas dos doentes. O TAC de 6 perinasais, que nos permite fazer o diagnóstico, como eu já expliquei anteriormente, das rinossinusites. A ressonância magnética. A ressonância magnética aqui tem interesse, sobretudo, não quer dizer que seja só nessas situações, mas é sobretudo quando nós temos um tumor, seja ele benigno ou maligno, para vermos não só, porquê? Porque a ressonância, enquanto que o TAC é mais preciso, digamos assim, para ver o osso, os detalhes do osso, a ressonância é muito mais precisa para ver tecidos que são moles, tecidos molinhos. E, portanto, nós nas massas é benéfico fazer uma ressonância, não só para ver as características dessa massa, como ver também a extensão do problema e a invasão de outras estruturas que também são moles, como, por exemplo, os nossos olhos, o cérebro, que é visto com muito mais detalhe a nível de uma ressonância magnética. Temos aqui uma exceção, que são os pólipos nasais. Portanto, quando nós temos no exame físico uma polipose, que é uns pólipos nasais em grande quantidade, e é evidente para nós que é uma polipose, nós podemos pedir só o TAC de 6 perinasais para ver a extensão do problema e o preenchimento dos 6 perinasais, e quase nunca precisamos de uma ressonância magnética. Só se nós estivermos em dúvida do diagnóstico, ou se o TAC nos mostrar que aqueles pólipos já estão a erudir o osso, por exemplo, alguns sinais no TAC nos podem levar a pedir uma ressonância, mas que aí mesmo o diagnóstico de polipose já pode ser posto em causa. Depois, temos a rinomanometria. Eu não me vou estender muito em relação à rinomanometria. É um exame muito específico e que só existe em muito poucos centros, portanto, ele raramente é utilizado, mas digamos que ele é um exame que nos permite medir, digamos assim, de alguma forma, a função do nariz. Ou seja, quantificar, melhor dizendo, o grau de insuficiência respiratória que o doente tem a nível do nariz. Por vezes, nós podemos precisar de um exame histológico. O exame histológico não é mais do que uma biópsia. E aqui chama a atenção de que nós nunca devemos fazer uma biópsia no consultório sem antes termos um exame de imagem. Porquê? Porque se nós vemos uma massa no interior do nariz, nós não sabemos a proveniência dessa massa, não sabemos a vascularização, ou seja, o número de vasos sanguíneos nessa massa. Podemos ter uma hemorragia extensa num consultório, não estamos num ambiente de bloco operatório em que é tudo mais controlado, portanto, exceto em alguns casos muito excepcionais, nós não devemos fazer uma biópsia sem um exame de imagem no consultório. E, por vezes, naqueles doentes que têm uma suspeita de uma infecção, já fizeram alguns antibióticos, o tratamento, portanto, os sintomas estão a melhorar pouco ou não estão a melhorar, pode-se justificar fazer o exame microbiológico, que é colher um bocadinho de secreções nasais para mandar analisar e ver especificamente qual é a bactéria que está a causar aquela infecção, porque, por vezes, os antibióticos que estamos a utilizar podem não ser suficientes ou podem não ser os mais indicados para aquela bactéria. Então, lá está. Quando é que devemos tratar ou quando é que devemos aconselhar um otorrino? Tratar devemos quase sempre, não é? Se temos uma obstrução nasal que põe em causa ou que interfere na nossa qualidade de vida, nós obviamente devemos tentar tratar essa obstrução nasal. Claro que tudo vai depender qual é a causa dessa obstrução nasal. Portanto, quase sempre nós temos uma obstrução nasal tratável, mas podemos ter uma obstrução nasal que não conseguimos tratar. Por exemplo, o síndrome do nariz vazio é extremamente difícil, eu diria quase impossível de tratar. Claro que podemos tentar ajudar com medicação,
mas é muito difícil de tratar, portanto vai depender da causa, vai depender obviamente da duração dos sintomas, lá está. Se nós temos uma obstrução nasal já a longo prazo, se temos uma obstrução nasal de poucos dias e que até resolve espontaneamente, se calhar não vamos precisar aqui de intervenção médica, depende da idade. Se nós temos um doente, por exemplo, de 90 anos, que tem um desvio do septo, viveu 90 anos com o seu desvio do septo, justifica agora submetê-lo a uma cirurgia para tratar a sua obstrução nasal? Não é? É preciso pôr tudo um bocadinho na balança. Depois, depende se temos ou não sintomas e patologias associados. Portanto, às vezes nós podemos ter uma patologia sistémica, ou seja, uma patologia de todo o corpo, que se vai manifestar a nível do nariz, mas que o que é preciso tratar é essa doença. E depois, obviamente, que porque tratamos a doença, também estamos a tratar a obstrução nasal, mas pode fugir um bocadinho aqui do âmbito do otorrino ou do âmbito do tratamento da obstrução nasal em si, a resolução dos sintomas. Se o doente tem ou não outras comorbilidades, ou seja, outras doenças, e isto aqui também falamos sobretudo em casos de tratamento cirúrgico, não é? Se essas doenças causam um risco acrescido ao doente de ser anestesiado, por exemplo, etc, etc. Se os fármacos que vamos utilizar para tratar a obstrução nasal, os medicamentos que vamos utilizar, interferem com outros medicamentos que eles possam estar a tomar, etc. Pronto, e de que forma é que essa obstrução nasal interfere ou não na qualidade de vida do doente e nas atividades da vida diária do doente. Pronto. Existem alguns tratamentos, não são propriamente tratamentos, alguns truques, digamos assim, que nós podemos fazer no domicílio e que, embora não vá tratar propriamente, vão aliviar os sintomas. No caso das pessoas que são alérgicas, isto é óbvio, é evitar tudo aquilo que já sabem que vai desencadear essa alergia. Aqui a irrigação do nariz com solução salina é um tratamento, digamos assim, ou é um ato bastante inócuo. É claro que se for em exagero nós podemos causar alguma irritação da mucosa, podemos causar algum desconforto, mas se for feito de uma forma lógica, com peso e medida, vai ser sempre benéfico, independentemente do problema em causa, que está a causar esta obstrução. Permite limpar as secreções do nariz, que possam estar lá estagnadas, eliminar todos os patogénios, todos os agentes alergénios, todos os agentes agressivos do nariz, assoar antes de dormir ou fazer a lavagem, a tal lavagem com a solução salina antes de dormir, um banho quente, os próprios vapores ajudam a abrir um bocadinho as vias respiratórias, beber muita água, sobretudo nos casos em que há muitas secreções nasais, para fluidificar essas secreções, não fumar, pelos motivos óbvios que já falamos, e a elevação da cabeceira, ou seja, tentar dormir com 2 ou 3 almofadas, com a cabeça um bocadinho mais elevada, para não permitir que as secreções escorram com tanta facilidade para a nossa faringe, que nos vai causar uma irritação extra a nível da mucosa, a tosse e todos os sintomas menos agradáveis associados a isso. Pronto. Devemos então aconselhar um otorrino ou procurar um otorrino. Obviamente, sempre que nós suspeitamos que estamos perante um tumor, seja ele maligno ou benigno, nós devemos indicar um otorrino. Se nós já tentamos fazer o tratamento médico no doente, o melhor que sabemos e que podemos, e mesmo assim o doente acha que não melhorou muito ou melhorou muito pouco, sempre que temos uma neoformação, ou seja, uma massa no interior do nariz, ou até mesmo uma rinocinusite, mas ela é unilateral, nós devemos sempre desconfiar um bocadinho destas rinocinusites unilaterais, por trás delas pode estar sempre um tumor. Portanto, sempre que há uma situação só de um lado, é motivo para indicar um otorrino. Sempre que nós achamos que há necessidade de um tratamento cirúrgico, não é? Ou quando não temos a certeza relativamente ao diagnóstico, ou quando nós achamos, lá está, como eu já disse anteriormente, que não somos capazes de fazer. Claro que este slide está mais voltado, obviamente, para os meus colegas médicos de família, não é? Mas também pode ajudar um bocadinho os doentes a perceber quando é que devem procurar um otorrino. Quando nós achamos que o doente fica mais bem servido se for feito um exame em toda a extensão do nariz, com a tal câmara, se nós achamos que o problema do nariz pode estar numa porção mais posterior do nariz e, portanto, aí nós devemos referenciar. Tratamento médico e tratamento cirúrgico. O tratamento médico é um bocadinho semelhante, ou é muito semelhante para todas as causas da obstrução nasal.
implica, como eu já disse, a irrigação nasal, a lavagem nasal com solução salina. Isto aqui muitas vezes é um bocadinho desprezado, mas é extremamente importante. Mesmo quando há uso, por exemplo, de corticoides tópicos, ou seja, corticoides colocados no interior do nariz, aqueles sprays de corticoide nasal, há vários estudos que indicam que quando os corticoides são utilizados em conjunto com a irrigação salina, há digamos assim, uma melhoria da função da própria corticoterapia. Portanto, é como se a irrigação salina preparasse o nariz para receber os corticoides, não é? Porque vai tirar todas as impurezas, vai tirar, como eu já disse também, todas as secreções nasais que possam estar estagnadas ou retidas no interior do nariz e, portanto, desta forma vai permitir que o corticoide nasal atue de uma forma muito mais eficaz. Vai chegar com muito mais facilidade à mucosa nasal. Os descongestionantes nasais ou vasoconstritores, como já falamos, podem ter um uso interessante ou podem ter um efeito interessante se forem utilizados num curto espaço de tempo, nunca num tempo prolongado. Portanto, numa situação aguda em que utilizamos 5 a 7 dias no máximo, nós vamos ter um descongestionamento nasal e que realmente é rápido e é eficaz. Não esquecer que a longo prazo nós temos o tal chamado efeito de rebound, portanto eles só podem ser utilizados por curto espaço de tempo. Os corticoides nasais, às vezes os doentes têm um bocadinho de receio, corticoide, não gosto muito de corticoides, sei que os corticoides têm imensos efeitos adversos. Nos corticoides nasais há aqui dois aspectos muito importantes. Primeiro, o corticoide é como se ele tivesse um efeito cumulativo, ou seja, o seu efeito vai sendo maior ao longo do tempo. Não adianta muito eu utilizar um corticoide nasal apenas naquele dia em que eu acho que estou um bocadinho pior, uso o corticoide, depois estou 2, 3 dias sem utilizar, não vai ter o efeito desejado. Portanto, aqui, o corticoide nasal, para fazer o efeito desejado, deve ser utilizado 4 a 6 semanas no mínimo. E depois, a absorção para o organismo é muito baixa. Estamos a falar de uma porcentagem, e estamos a falar de uma escala de nanogramas. Portanto, é muito baixinho, não tem nada a ver com os corticoides que nós tomamos, os corticoides orais, os quais vêm a seguir. Os corticoides orais podem ter interesse em duas situações. Ou em caso de situações agudas, quando nós precisamos de reduzir bastante o edema ou inchaço no interior do nariz, ou em casos de pólipos. Normalmente as pessoas que têm pólipos, sobretudo as pessoas que têm pólipos e que têm alguma resistência ao tratamento cirúrgico, vão ter várias situações em que vão precisar de corticoides orais para se conseguir reduzir um bocadinho o tamanho desses pólipos e do edema nasal e conseguir ter alguma qualidade na sua respiração. Portanto, nesse caso, os corticoides orais têm bastante interesse na obstrução nasal. Mas, normalmente, não são para ser utilizados por um tempo tão prolongado como os corticoides tópicos, os sprays. Depois temos os antihistamínicos, tópicos e sistémicos. Os antihistamínicos funcionam pela inibição da libertação da histamina, que é a tal substância que eu falei anteriormente, que está relacionada com as alergias e que causa a vasodilatação e, consequentemente, o edema e a congestão nasal. E os antihistamínicos podem ter interesse, sobretudo, em quadros alérgicos. A imunoterapia específica. A imunoterapia específica também tem interesse, sobretudo, em quadros alérgicos, normalmente quando há uma resposta pouco eficaz ou nada eficaz ao restante tratamento. O que é a imunoterapia específica? A imunoterapia específica são, de uma forma muito simplista, são vacinas, são feitas especificamente para cada paciente, com base nos agentes alergénios daquele doente, ou seja, os agentes que causam alergia, que desencadeiam a resposta alergénica, a resposta inflamatória naquele doente. E, portanto, vai haver uma sensibilização ao longo do tempo com estas vacinas. Estas vacinas podem ser injetáveis ou podem ser orais, com as vantagens e desvantagens de cada uma. E normalmente dão uma resposta muito eficaz a longo prazo, se bem que são tratamentos prolongados, geralmente de 2, 3 anos. Os antibióticos são indicados nos casos em que estamos perante uma infecção por uma bactéria, como é óbvio, normalmente situações agudas em que há uma bactéria, tratamos com antibiótico.
Os inibidores dos leucotrienos podem ter muito interesse, sobretudo nos doentes asmáticos, nos doentes com rinites, sobretudo as rinites alérgicas. Os leucotrienos são substâncias que são libertadas pelos leucócitos, pelas nossas células, as células de defesa do organismo, em resposta a determinados agentes agressores. E que, por si só, também vão causar o tal edema, a tal congestão nasal. Portanto, se nós inibirmos essa resposta, essa libertação de leucotrienos, vamos estar a estabilizar as vias respiratórias. Há alguns estudos com toxina botulínica, portanto, o vulgar Botox, que todos nós já ouvimos falar como forma eficaz de eliminar algumas ruguinhas de expressão, e já há estudos com Botox que é injetado, que é aplicado no interior do nariz e que vai ter algum efeito, sobretudo a nível das secreções nasais, mas é um tratamento ainda em estudo. Relativamente ao tratamento cirúrgico, o tratamento cirúrgico pode ser preconizado tanto para as anomalias estruturais, portanto, as alterações da estrutura, as alterações anatómicas do nariz, e isto faz todo sentido, não é? Não há nenhum medicamento, pode melhorar um bocadinho a obstrução nasal, mas não há nenhum medicamento que vá tratar uma obstrução nasal que é causada por um desvio grande do septo nasal, não é? Portanto, aí nós temos que fazer a septoplastia. A septoplastia é uma cirurgia que visa então corrigir o septo nasal, tentar colocar o septo nasal o mais direitinho possível, o mais na linha média possível, para dividir então as narinas da forma o mais idêntico possível. Ao contrário, às vezes há alguma confusão por parte dos doentes entre a septoplastia e a rinoplastia. A septoplastia é uma cirurgia unicamente funcional, ou seja, que vai melhorar unicamente a função do nariz, não a estética do nariz, e que é uma cirurgia feita pelo interior do nariz. Por fora não há nenhuma cicatriz, não há nenhuma marca, não há nenhuma alteração do formato do nariz. Tem um pós-operatório relativamente simples, ao contrário da rinoplastia. Tem um pós-operatório um bocadinho mais complexo, no sentido em que a recuperação pode ser um bocadinho mais lenta. Claro que também depende muito, quer do doente, quer da rinoplastia que é realizada. É uma cirurgia, a rinoplastia, que muitas vezes implica uma cicatriz nesta zona, portanto aqui na zona que nós chamamos a columela, logo aqui por baixo do nariz. É uma cicatriz que se torna imperceptível passado muito pouco tempo, cerca de um mês depois já não se consegue, na maior parte dos casos, perceber que o doente foi operado. E na rinoplastia nós podemos ter uma abordagem em que vamos unicamente tratar a parte funcional do nariz, portanto algumas insuficiências da válvula nasal, que pelas estruturas que estão envolvidas, como eu já falei logo no início da apresentação, podem necessitar de intervenção nessas mesmas estruturas e, portanto, estamos a falar de uma rinoplastia apenas funcional, mas podemos também, ou muitas vezes temos até, que conjugar também com a parte estética nasal. Como eu já expliquei, há alguns narizes que são muito desviados, ou para um lado ou para o outro, com umas deformidades muito grosseiras, implicam também alterações no seu interior. Então, nós temos que conjugar a parte funcional com a parte estética, que no fundo não é bem só estética, porque estamos a falar de situações em que a estética tem implicações funcionais. Portanto, é uma cirurgia em que vamos alterar tanto a parte estética como a parte funcional, mas que muitas vezes o objetivo é unicamente melhorar a parte funcional. Depois, outra situação é a hipertrofia dos cornetos nasais. Os cornetos nasais, como eu já disse, são aquelas estruturas, aquelas bolinhas que nós temos no interior das narinas e que, quando estão muito aumentados de tamanho, nós podemos ter que reduzir. Isto é uma cirurgia extremamente simples, que é feita com um instrumento que emana, portanto, é uma fonte de calor, digamos assim, e de uma forma assim, mesmo muito, 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 muito simplista, é quase como se nós cozinhássemos os cornetos. Portanto, os cornetos vão receber todo esse calor e, à medida que estão a cicatrizar, eles vão reduzir o seu tamanho. Esta cirurgia pode ter interesse não só quando os cornetos, pelo seu tamanho, por serem grandes, causam alguma obstrução nasal, como também em casos de rinites
que são refratárias à terapêutica, ou seja, não respondem à terapêutica e então aí não há outra forma senão tentarmos reduzir um bocadinho o seu tamanho. Alterações crónicas da mucosa nasal. Portanto, temos as rinossinusites crónicas com ou sem pólipos nasais, portanto, sempre que nós fazemos um TAC e temos alterações crónicas dos seios perinasais, que causam sintomas, obviamente, é aconselhado fazer uma cirurgia dos seios perinasais. Portanto, também é uma cirurgia realizada por dentro do nariz, através de instrumentos próprios. Nós introduzimos uma câmara e com os instrumentos adequados e sob visualização dessa mesma câmara, fazemos uma abertura, ou melhoramos, digamos assim, a abertura natural que já existe entre o nariz e os seios perinasais, nós amplificamos essa abertura e aqui isso vai ter uma dupla função. Por um lado, no caso de haver pólipos, obviamente nós vamos retirar esses pólipos, portanto, tudo que é causa obstrutiva vai sair, as secreções que estão retidas no interior dos seios perinasais também vão sair, portanto, tudo que é causas obstrutivas vão desaparecer. E depois, para além de criarmos uma abertura perfeita, uma sinergia perfeita entre o nariz e os seios perinasais, vamos permitir que nos casos em que é necessário medicação nasal, medicação tópica, sprays nasais, esses sprays vão conseguir penetrar muito melhor, não só na mucosa do nariz, como na mucosa dos seios perinasais, porque esses seios agora sim estão a comunicar de uma forma harmoniosa, de uma forma ideal com o nariz. No caso, por exemplo, das rinossinusites com pólipos, é importante avisarmos os doentes que mesmo fazendo a cirurgia e retirando os pólipos, é importante depois, durante bastante tempo, fazer tratamento com corticoide nasal, portanto com sprays nasais de corticoide, para que esses pólipos não voltem a aparecer. E, portanto, aqui a cirurgia tem esse papel, não só de aliviar os sintomas do doente, como de permitir que a medicação penetre adequadamente no nariz e, sobretudo, nos seios perinasais para que estes não voltem a ter pólipos. Como já falamos anteriormente, as rinites alérgicas e não alérgicas podem beneficiar da turbinectomia ou turbinoplastia, que é o termo designado para a redução, para o cozer, como eu já disse anteriormente, o cozinhar dos cornetos nasais e, obviamente, tudo que seja tumores unilaterais, tumores benignos, tumores malignos, devem ser retirados, deve-se mandar analisar como um todo. Claro que muitas vezes nós fazemos uma biópsia, não esquecer do que eu já disse, nunca se deve fazer uma biópsia sem ter um exame de imagem prévio. Muitas vezes nós fazemos então uma biópsia para termos a certeza do resultado e conseguirmos programar de uma forma eficaz, de uma forma pensada, digamos assim, uma forma consciente a nossa cirurgia. Mas é diferente essa biópsia da análise da peça como um todo, que é sempre extremamente importante e obrigatória sempre que há um tumor, seja ele benigno, seja ele maligno. Os próprios pólipos, obviamente, que nós retiramos nas cirurgias das rinossinusites, devem ser enviados para análise, para se confirmar exatamente, apesar de ser um diagnóstico fácil ou relativamente fácil de fazer apenas pela observação, mas os pólipos devem ser enviados para análise, deve-se confirmar que são pólipos e apenas pólipos e que não há mais do que isso, porque muitas vezes não, raramente, mas por vezes podemos ter algumas surpresas e podemos inclusivamente ter um quadro em que temos pólipos nasais, mas que no meio dos pólipos, digamos assim, já temos algumas células que, embora não sejam malignas, são pré-malignas. Portanto, poderiam se tornar malignas daqui a algum tempo. Por esse motivo é que é importante, não só quando temos pólipos, fazer a cirurgia para os retirar, como também é importante sempre tudo aquilo que retiramos mandar para analisar, para termos a certeza que estamos apenas perante um quadro de uma rinossinussite crónica com pólipos.